E o reino de Deus, ele começa dentro do nosso coração. E aí, voltando lá para Mateus 13, para os versículos que nós lemos, quando nós vamos observar aqui 3 parábolas, Jesus vai trazer esse princípio desse reino que é estabelecido dentro de nós, desse trabalhar de Deus que precisa vir de dentro para fora. E aí, quando nós vemos aqui o verso 31, diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou, plantou no seu campo. E quando nós pensamos, no grão de mostarda, nós vamos ver outras referências, outros versículos que fazem referência também a esse grão de mostarda, Se a tua fé for, como o tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir mover montes. Mas porque Jesus fez essa referência aqui nessa parábola, nessa outra passagem? Porque justamente o grão de mostarda é uma semente minúscula. Mas quando o grão de mostarda se desenvolve, quando ele cresce, ele chega a atingir cerca de 1,5 metro a 2 metros, embora a semente seja muito pequena. E aí o Senhor, ele vai falando aqui, olha, o reino de Deus é semelhante a isso. É algo muito pequeno. Mas ele diz, olha, o qual na verdade é a menor das sementes e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. E aí quando nós pensamos nisso, esse exemplo que o Senhor Jesus estava dando sobre a implantação do reino de Deus. E a gente pensa no grão de mostarda, uma semente muito pequena, que embora seja pequena, quando cresce, se torna grande. E quando nós vamos pensar numa plantação, a semente, ela fica escondida no solo. E ela morre, sim ou não, quando ela é plantada. E aí o que vai trazer vida a essa planta é justamente a raiz, é a sustentação da planta. E é a parte que fica escondida, é a raiz. Então a parte mais importante de uma planta é a sua raiz. Porque é ali onde ela vai estar plantada e firmada, para poder crescer uma árvore grande. E o que significa isso, queridos? É que a parte mais importante da minha vida, da sua vida, é o nosso coração. É de onde procedem as fontes da vida. E é aí onde o reino de Deus precisa ser estabelecido. Dentro do nosso coração. E aí, queridos, nós vemos aqui que essa árvore, ela é pequena, mas quando ela cresce, diz que ela se torna maior do que as hortaliças, se faz árvore de modo que as aves devem aninhar-se nos seus ramos. Quer dizer que quando Deus vai trabalhando dentro das nossas vidas, no seu tempo, a seu modo, assim como um grão de mostarda. Às vezes, nós estamos passando situações e parece que é tão pequeno o trabalhar de Deus. Mas o Senhor está dizendo, deixa eu trabalhar como grão de mostarda, porque o meu reino é estabelecido assim. E depois cresce, depois toma forma. E aí nós vemos que é um processo. Uma planta, a sua raiz é a parte mais importante. Nós é o nosso coração. E quantas vezes nós estamos dando mais importância às coisas exteriores. E o Senhor está dizendo para nós essa noite que nós venhamos olhar o nosso coração, porque Ele está sondando. Ele está vendo tudo. A segunda parábola que Jesus traz aqui, o exemplo, é a parábola do fermento. No verso 33 disse, olha, outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. E nós vemos mais uma vez aqui na primeira parábola o grão de mostarda, que é escondido, que é plantado, que é pequeno e depois do processo se torna grande e cumpre o propósito, torna-se uma árvore. E aqui nós estamos vendo o fermento, e quando nós colocamos o fermento numa massa, aquele fermento desaparece, ele fica escondido. Mas depois de um tempo, aquele fermento, numa reação química, ele vai ali cumprir o seu propósito, que é fazer aquela massa crescer. Então começa por dentro, começa pequeno,
Nós vemos aqui um outro exemplo, a outra parábola, o tesouro escondido. Que ele diz, olha, o verso 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E aí nós vemos aqui uma pessoa que acha, né, um tesouro oculto, algo muito precioso. E essa pessoa, ao achar ele, não vai, né, postar nas redes sociais, não vai dizer para todo mundo, olha, eu achei o tesouro, eu tenho o tesouro, olha, Deus é na minha vida, porque aqui comigo está o tesouro. Porque eu sou o tesourinho de Jesus e Ele me deu o tesouro, só eu achei, só eu tenho. Não, Ele não faz isso. A palavra do Senhor diz que Ele esconde. Amém? E Ele esconde e, transbordando de alegria, Ele vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo, mas Ele esconde aquele tesouro. É algo dentro, é algo que fica ali oculto. Mas nós, seres humanos, estamos tão acostumados a nos encantar com o que os nossos olhos veem para além de nós, que nós esquecemos muitas vezes que Deus está olhando o nosso coração. E o princípio trabalhado nessas 3 parábolas é o mesmo, o interior, de dentro para fora. O reino de Deus, ele precisa ser estabelecido dentro de nós, em nosso coração. Amém? Primeiro o interior, depois o exterior. E existe um motivo para isso. Lá em Marcos, no capítulo 7, o verso 21 a 23, a palavra do Senhor diz o seguinte: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de onde, gente? E contaminam o homem. Todos esses males, todos esses pecados que foram aqui citados, eles começam dentro. Vem de dentro. E é isso que contamina o homem, porque ao pecarmos, nós vamos também contaminando pessoas ao nosso redor. Mas tudo isso começa dentro de nós, e é por isso que o reino de Deus precisa começar dentro. É de dentro para fora o trabalhar de Deus. E aí, queridos, quando nós fazemos o movimento inverso, eu sinalizei até aqui a importância de nós olharmos para dentro, para o nosso coração, que o reino de Deus precisa ser estabelecido dentro, as parábolas, os exemplos, a questão de tudo iniciar dentro do nosso coração, as fontes da vida, né, os inícios de pecado. Eu mostrei até agora aqui que tudo começa dentro. E por isso que o reino de Deus precisa ser estabelecido dentro dos nossos corações. Mas quando nós tomamos o caminho inverso, quando nós começamos a só olhar o exterior, querido, quando nós priorizamos mais o exterior em detrimento do interior, algumas coisas ruins vão acontecendo. Primeiro, nós vamos deixando de olhar realmente o que está dentro do nosso coração. Nós vamos caindo num processo de religiosidade, legalismo. Porque nós estamos muitas vezes deixando de olhar para o nosso coração, para nós, para só olhar o que está para além de nós. Quando nós estamos nos colocando diante de Deus e dizendo como salmista: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Quando nós estamos sempre buscando e pedindo a Deus que sonde o nosso coração, olhando para dentro, nós estamos permitindo que o reino de Deus vá sendo estabelecido em nós, o seu governo e a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade muitas vezes parece boa, mas não é, porque nós sabemos o que queremos, mas só Deus sabe o que nós precisamos.
E nós precisamos entender isso, que nós precisamos estar humildes, quebrantados, buscando no Senhor, entregando o nosso coração a Ele todos os dias. Mas as coisas começam a acontecer, coisas começam a chamar a nossa atenção. Situações ao nosso redor, circunstâncias, coisas, e de repente nós começamos a tirar os olhos de dentro de nós, desse processo, e começamos a colocar os olhos nas pessoas, nas circunstâncias, nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Começamos a valorizar, a priorizar, a focar mais no exterior do que no interior. E sabe o que acontece? O resultado disso, nós trocamos a essência pela aparência e a imagem. E aí nós vemos o caso de Saul lá em 1 Samuel, do capítulo 15 e o verso 28. A palavra do Senhor diz o seguinte: então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. E nós vemos, queridos, aqui, o profeta Samuel dando a palavra de sentença para Saul: olha, o reino foi rasgado. Deus não tem parte mais contigo, porque você esqueceu de observar o teu coração diante de Deus. E só começou a valorizar o exterior, o que estava para além de você, as circunstâncias, as pessoas, as situações. E assim, queridos, quando isso acontece, o reino de Deus não pode ser estabelecido. Porque quando nós começamos a agir assim, a só olhar o exterior, em detrimento do interior, o que vai prevalecer é a nossa vontade e não a vontade de Deus. E se a vontade de Deus não é estabelecida, não há reino, não há governo. Não há trabalhar de Deus. No trono do seu coração, quem é que está sentado aí governando e reinando? É o Senhor? Ou é você? Junto com os seus pecados e as suas vontades. Quem está governando no trono do meu coração? E aí nós vemos aqui Saul, queridos. Ele estava ali mais preocupado com a aparência e a imagem diante das pessoas. Ele não estava preocupado mais com o coração dele, com a essência dele. E aí nós vemos aqui, volte lá o versículo, por gentileza. Que mesmo, não o 30, por gentileza. E mesmo que ele tivesse ali pecado, já havia uma sentença de Deus sobre ele. Nós vemos que ele diz assim: olha, eu pequei. Beleza, eu pequei, então está errado mesmo. Mas me honre, por favor, diante dos anciãos do meu povo. Não queima meu filme, não. Porque eu preciso manter a minha imagem perante o povo. Eu não quero ser exposto. Deixa isso aqui abafado, deixa isso aqui escondido. Porque eu quero ser honrado, mesmo em pecado, mesmo errado. Eu quero aparecer bem diante do povo. E aí, queridos, quando nós desprezamos a essência pela aparência e pela imagem, porque nós estamos valorizando mais o exterior, o reino de Deus não pode ser estabelecido em nosso coração. E aí nós vemos aqui que ele disse: olha, volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Fica comigo aqui do meu lado. Não larga a mão não, continua do meu lado para que as pessoas vejam que Deus está ainda me aprovando, que Deus ainda é comigo. E ele estava ali mais preocupado com a opinião das pessoas, em parecer bem. E quando nós temos, querido, essa intenção em nosso coração, de que pagar de bonzinho diante das pessoas, mas de ruinzinho diante de outras. E a questão é essa, né? Não é uma coisa você pagar de bonzinho diante de algumas pessoas, é que você paga de ruinzinho perante outras. Por que de bonzinho para umas, de ruinzinho para outras? E Deus está olhando o nosso coração, as nossas intenções, as nossas motivações.